Quero convidá-la a abrir comigo no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Eu quero olhar para esse texto, para essa história e tirar dela lições para as nossas vidas espirituais. O texto também será projetado nesse momento, a partir do versículo 10. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. E a gente aqui, à medida que fôssemos lendo, fôssemos assim nos acostumando, nos familiarizando com o texto bíblico, que diz assim: é Josafá que está orando, o rei Josafá. Há uma ameaça, 3 grandes exércitos estão aproximadamente a uns 40 quilômetros de Jerusalém, em formação de guerra. E é uma formação inesperada, o rei não sabia, ele recebe a notícia em cima da hora. Ele então congrega todos e faz oração, e eu vou ler parte da oração do rei Josafá. Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes do monte Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem nos expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali, em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições e permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se, louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em voz alta. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados.
Prossegue o texto: os amonitas e os moabitas atacaram dos montes Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eles eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, este lugar é chamado Vale de Beraca, ou na tradução, revista atualizada, Vale de Bênção. É a tradução da palavra Beraca. Meus irmãos, que Deus nos dê graça para aplicar e viver como estes irmãos viveram, para que tenhamos a postura que esses irmãos tiveram diante de tão grande ameaça. Há uma palavra que tem sido muito importante do campo da arquitetura, da engenharia. Essa palavra é resiliência. Você já ouviu falar dessa palavra? Resiliência? Talvez sim. Por quê? Esta palavra está sendo usada agora no campo da psicologia, do coaching, porque se fala muito para que tenhamos resiliência. E botando num termo mais simples, para que tenhamos resistência emocional diante das lutas e dificuldades que surgem e que batem a porta, dia a dia ou eventualmente. Quem nunca enfrentou momentos difíceis? Todos nós. Já enfrentamos e poderemos enfrentar na frente. As dificuldades e lutas são realidades inescapáveis nesse mundo mau. A questão não é se teremos dias maus ou dias bons. A questão é como reagimos, como nos portamos quando esses ventos fortes vêm, quando as dificuldades chegam à nossa porta. E eu leio esse texto e descubro aqui algumas formas de agir para nos portar diante dessas opressões da vida e dos inimigos que se levantam contra nós. E eu quero dar algumas pistas, algumas dicas de como nos portar. Por que, queridos, eu quero dar essas dicas? Para que a gente, diante de um momento difícil e diante de uma situação insuportável do ponto de vista humano, tenhamos atitude resiliente, atitude de fé, atitude de perseverança e não nos desmanchemos. A tendência nossa diante da crise é desmanchar e não de ficar em pé e enfrentar. Há um versículo que nós aprendemos há muito tempo atrás nessa igreja. Nós decoramos, se não me engano, 10 versículos. Estou falando de Provérbios 24, 10. Vamos ver quem lembra. Diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua fé é pequena. Repetir de novo. Provérbios 24, 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua fé é pequena. A Bíblia constata. A Bíblia não precisa arrodear muito. A forma que nós nos portamos diante de crises e lutas e desafios revela a saúde da nossa fé. E eu quero olhar para esse texto e aprender algumas coisas de como reagir diante das oposições que nos vêm contra. Primeira atitude que devemos ter no coração: não retribuir mal com mal. Não agir com a mesma moeda.
mas agir diferente. O pessoal da mesa vai projetar aqui um mapa e eu vou explicar um pouco do que eu quero dizer sobre não retribuir mal com mal. Se você olhar para esse mapa, você vai perceber que este grande lago aqui, os judeus chamavam de mar salgado, mar morto ou mar de Arabá, quando você lê o Velho Testamento em especial. Esse mar morto, ele situa muito bem a posição dos povos que viviam aqui antes da conquista da Terra Prometida. Você tem aqui Edom, Moabe, Amon e os amorreus. Israel, quando vem do Egito, ele vem subindo por essa direção aqui. Eles entram na Terra Prometida mais ou menos aqui, em frente a Jericó. Jericó está aqui, antes do Mar Morto. Eles se aproximam sob a liderança de Moisés e pedem permissão a Edom. Quem são os edomitas? Recentemente preguei sobre os edomitas aqui. Edomitas são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, irmão de Israel. O povo edomita era primo, portanto, dos israelitas. Quem são os moabitas e os amonitas? Parentes de Israel. Os irmãos sabem que Abraão é o pai do povo judeu e do povo árabe. Não só assim. Abraão é tio desses dois povos aqui, os moabitas e os amonitas. Você lembra que Abraão tinha um sobrinho? Esse sobrinho se chamava Ló. Ló foi parar em Sodoma e Gomorra e ali habitou. Deus disse a Abraão que iria destruir aquela cidade, aquelas duas cidades, e Abraão ora por aquela cidade, e anjos tiram daquela cidade a família de Ló. As cidades são destruídas, a mulher de Ló olha para trás, vira uma estátua de sal e ficam vivos Ló e suas duas filhas. Elas pensam que são os únicos sobreviventes daquela tragédia, embebedam seu pai, têm relações sexuais com seus pais e destas relações sexuais nascem dois filhos. Moabe, que alguns estudiosos dizem que Moabe significa filho do meu pai. Uma clara referência ao incesto. E Amon era filho de Ben-Amim. E daí veio o nome Amonitas. Edom, os edomitas, os moabitas, os amonitas, eram de alguma forma parentes do povo hebreu, do povo de Israel. E quando você lê a Bíblia, no livro de Êxodo, Deus disse para o povo: não atormente, não brigue com os moabitas, com os edomitas. Eles eram conhecidos como moradores do Monte Seir. Olha aqui o nome Seir. Monte Seir, os edomitas. Não se envolva com esse povo. Josafá, quando está orando, Josafá está triste. Ele está revoltado com a afronta destes três povos, que quando Israel estava para entrar na terra prometida por aqui, pediu passagem aos edomitas, e eles não permitiram. E o próprio Deus havia proibido que eles exterminassem esses três povos, porque de alguma forma eram parentes. E agora o rei sabe que eles estão juntando forças para vir de forma secreta, traiçoeira, para destruí-los. E ele chega a dizer de uma forma bem contundente, falando a Deus da sua tristeza: agora estão nos retribuindo. É assim que eles pagam, é assim que eles reconhecem o bem que fizemos por eles. Meus irmãos, nós temos que aprender a não retribuir mal com mal. Nós temos que fazer o bem a quem nos faz mal. Aí você vai dizer: mas isso é difícil. Isso é que é cristianismo.
Esse é o ensino de Jesus. A nossa natureza naturalmente responde mal por mal. A lei do Velho Testamento apontava a nossa natureza quando dizia que a forma de retribuição seria olho por olho. Furou um olho, tem que furar o olho do outro. Dente por dente, quebrou um dente, tem que quebrar o dente do outro. Nós nos satisfazemos em ver que o outro está pagando o mal que ele fez na mesma proporção. E nós, como os agentes do mal, queremos que o outro sempre sofra mais do que o mal que ele nos infringiu. De alguma forma, Josafá estava dizendo, esse povo teve a bênção de existir, de não ser exterminado, agora eles querem nos exterminar. Quem enfrenta as dificuldades da vida e levantes da vida e de pessoas contra nós, não pode agir com o coração ressentido. Não pode agir com o coração azedado, ressentido. Senão, meus irmãos, nós vamos estar nos equiparando a quem nos faz o mal. Nós não podemos nos equiparar, nos nivelar com quem nos faz o mal. Paulo vai dizer, repercutindo o ensino de Jesus, em Romanos capítulo 12, se o teu inimigo tem sede, o que você deve fazer? Dizer, morra. É assim que a gente tem que fazer. Não. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se o teu inimigo te der fome, dá-lhe de comer. Isso não é fácil. Porque fazendo assim acumularás brasa viva na cabeça dele. Sabe o que significa brasas vivas sobre a cabeça? É causar incômodo, é causar constrangimento. É quando alguém te faz o mal sistematicamente, com requintes de crueldade, e você em resposta faz o bem para o incircunciso amalequita. No primeiro momento ele vai estranhar, no terceiro momento ele vai ficar assim incomodado, no quarto momento ele vai dizer assim, vai ficar com vergonha. Porque lá no fundo os brutos também amam. As pessoas vão ficar balançadas. Como é que a pessoa faz isso, eu fazendo mal contra ela, e ela faz o bem a meu favor? Eu estou convidando a nós, irmãos, a não retribuir mal com mal. Josafá, lá no coração, queria que eles reconhecessem o bem que eles sofreram e retribuíssem com bem. Preste atenção, nós somos assim. Às vezes nós fazemos o bem querendo uma resposta do bem. Não faça o bem esperando que o outro vai fazer o bem. O outro pode receber o bem e responder com o mal. Faça a sua parte de sempre fazer o bem. Nós temos expectativa de que o outro ou a outra responda na mesma linha do bem. Cabe ao outro responder como quiser, mas a nossa reação deve ser uma reação de alguém que segue Jesus e olha para o exemplo de Jesus, irmãos. Se nós quisermos enfrentar as dificuldades da vida e as oposições que as pessoas e o diabo nos impõem, não podemos retribuir mal com mal. Segunda coisa, busque voltar os seus olhos para o Senhor e não para o problema em si, e não para o causador, ou causadores dos problemas. Quando nós enfrentamos lutas e dificuldades e oposições, nós olhamos para os causadores de tais coisas. Nós olhamos para o tamanho do problema, nos agoniamos, nos angustiamos, sofremos e nos paralisamos. Eu gosto muito aqui do versículo 12, porque é um versículo muito interessante. O final do versículo 12 diz, vou ler o versículo, não temos força, ele diz, segunda linha, não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Essa é a melhor coisa a fazer. Tira o seu olhar do problema, do tamanho dele, da gravidade dele. Não negue que ele existe.
mas não dê a ele um tamanho que ele não tem. Olhe para Deus. O salmista no Salmo 121 vai dizer: ergo os meus olhos para o alto. De onde me virá o socorro? Se os nossos olhos não erguer ao céu, vão olhar para os problemas, para os inimigos, para as dificuldades. E nós vamos diminuindo, achando fraco. É isso que eles dizem antes de olhar para os céus. Eles dizem assim: não temos força para enfrentar. E vão além e dizem: não sabemos o que fazer. É assim ou não é quando a gente enfrenta situações difíceis? É assim ou não é quando a luta vem e nós nos achamos tão pequenos? Primeiro, a gente se acha sem forças para vencer. Segundo, a gente não sabe o que fazer. Aí eles têm um lampejo de fé e erguem os olhos para Deus. Meu irmão, minha irmã, sempre levante os seus olhos para Deus. É a segunda atitude quando passamos por momentos assim. Terceiro, o versículo 13 diz: todos os homens de Judá com suas mulheres, seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. O momento de luta e dificuldade é um momento de unidade. É um momento de se chegar um ao outro. Se a igreja passa por dificuldade, não é hora de criarmos grupos, e sim de unidade. Aqui fala de famílias. É algo tão forte esta apresentação, que diz que até as crianças de colo estavam presentes na assembleia. A esposa estava junto do seu marido, o marido estava junto da sua esposa, os filhos não estavam no videogame, os filhos estavam ali no momento de fé e de oração. Quando existe esta unidade, essa busca de se juntar, de se agregar, irmãos, não existem dificuldades que possam nos vencer. Sabe por que a gente não vence as dificuldades? Nós nos separamos. Nós desfacelamos a unidade. Nós individualmente enfrentamos os problemas sozinhos. O texto bíblico diz que aqui não só a nação estava junto, mas o núcleo, as famílias estavam inteiras, juntas na presença do Senhor. Portanto, diante desses momentos difíceis, busquem unidade. Quarto lugar, diante de situações que nos fazem tão fracos, tão indecisos na vida, nós devemos acreditar no que Deus nos diz. Preste atenção no que eu vou dizer para você nesse momento. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O crente vive pela fé. Esta é o ensinamento do Velho e do Novo Testamento. E uma vez, isso eu já falei aqui tem muitos anos, e vou repetir hoje. Ou você crê em Deus, ou você crê no diabo, ou você crê em você mesmo. São três caminhos, três opções em que se crê. E eu vou dizer algo que vai chocar alguns aqui. Tem muitos crentes que acreditam mais no que o diabo diz do que naquilo que Deus diz. Nós, de alguma forma, quando estamos na incredulidade, nós estamos acreditando. Quando nós dizemos não vai dar certo, nós estamos acreditando que não vai dar certo. É um tipo de fé. A incredulidade é um tipo de fé. É uma convicção formada de que não vai dar certo, de que a gente não vai conseguir. Quando você afirma isso, você está acreditando nisso ou não? Claro. Às vezes o diabo diz: você não é nada, você é um fracassado, você é um pecador. Quem é você para querer estar na presença de Deus? Você coloca o rabinho entre as pernas e some. Você é um homem de fé, você acredita no diabo. Nós não somos chamados para acreditar nos nossos pensamentos equivocados. Nós não somos chamados para acreditar no diabo.
Nós somos chamados para acreditar em Deus. A Bíblia vai dizer de forma categórica, queridos, no versículo 15, que Deus levanta um profeta. E Deus vai dizer para eles o que ele diz na Bíblia toda. O que você tem que ouvir todos os dias. Não tenham medo, nem fiquem desanimados. Deus está dizendo para a gente não ter medo de não ficar desanimado. Quais são os grandes problemas da vida quando enfrentamos lutas e dificuldades? Medo e desânimo. E Deus diz, fiquem com medo e desanimados. Ele diz, não fiquem com medo. Deus está querendo trabalhar o nosso interior, porque Ele sabe, se a gente vencer o nosso medo, damos lugar à fé. Se a gente com fé no coração e no peito, a gente se anima para lutar, para enfrentar gigantes, para continuar na luta, a gente se anima. Então Deus quer trabalhar no coração. Se Deus diz, não tenha medo e não fique desanimado, acredite no que Deus está dizendo para você. Não apenas acredite no que Deus diz. Em quinto lugar, faça o que Deus manda. Há um professor, ele já faleceu, um professor meu de seminário que dizia, se Deus te mandar sentar, não procure cadeira, sente. Sente. Se você olhar o versículo 17, nós lemos o versículo 15 e somos desafiados a acreditar no que Deus diz. Acreditar no que Deus diz. No versículo 17, nós somos chamados a acreditar no que Deus manda. No 15 nós descobrimos que Deus quer trabalhar o nosso interior, mandar para fora medo e desânimo. No 17 Ele quer nos ver obedecendo e ter postura de vida, atitudes externas. Olha o que diz o versículo 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes. Tomem suas posições e permaneçam firmes. Deus tem essas coisas que parecem contradições, que parecem até com um toque de humor. Vocês não vão lutar, mas vão lá à frente da batalha, tomem suas posições e fiquem firmes, na frente, preparados para a batalha, que Ele, Deus, vai lutar por nós. Então nós descobrimos que tem duas áreas que Deus quer formar e trabalhar em nós diante dessa crise. Dentro de nós, vencer medo e desânimo, e também nos fazer ter postura, ficar com firmeza, com fé, ir à frente, estar na frente da batalha, firme, pronto, para lutar e enfrentar o que der e vier. Essa é a quinta atitude. Há uma sexta atitude. E não fique em pânico, que eu já cheguei na última atitude. Qual é a sexta atitude que devemos ter quando as lutas batem a porta? Quando o inimigo se levanta? Louvor. Louvor. Comece a cantar. Comece a agradecer a Deus. O versículo 22 diz que o povo foi para a batalha. E o versículo diz, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens. Meus irmãos, você já ouviu isso? Davi cantava e tocava e afugentava os demônios que estavam agindo sobre a vida do rei Saul. Há um livro antigo que, baseado nessa linha, ensinava o louvor que liberta. Deve ainda estar sendo editado. Era um livro da editora Betânia, o louvor que liberta. Quando Paulo e Silas estavam presos em Filipos,
Filipe, começaram a louvar na madrugada e um terremoto veio, as portas se abriram. O louvor faz parte, é uma arma contra as investidas do mal. Mas pastor, não tenho nem força para orar, como é que eu vou cantar? Lembre-se que você agora já está animado, que você não está mais com medo, porque só canta quem já não está mais com medo, quem não já está mais desanimado. Quando esse povo começou a cantar, e quando você começar a cantar, você vai ver Deus desbaratando os seus inimigos. E, meus irmãos, é claro que esse é um texto muito rico, muito profundo, poderia nos ensinar muito mais outras coisas, mas a conclusão vem quando a gente tem postura diante das lutas e dificuldades da vida. A bênção chega. O Vale de Beraca, aqui em Brasília tem um prédio Baracate, você já ouviu falar? Baracate. É a forma, se eu não me engano, é a forma árabe de falar bênção, Nabil, Baracate. Em hebraico é Beraca. Então, Baracate, Beraca, bênção. A bênção sempre vem, sempre chega. Porque a gente teve uma postura. A gente não se desmoronou diante do problema. De fato, eles não precisaram lutar. Eu não vou dizer que infelizmente ou felizmente. Essa é a exceção, irmãos. Poucas vezes na Bíblia, poucas vezes, Deus deu essa graça ao seu povo de ficar apenas observando a derrota dos seus inimigos. A regra é, você tem que lutar. A regra é luta. É batalha. Nesse caso, a exceção está em jogo. Vocês só vão contemplar. E de fato, imagine isso. Eu acho que em filmes, eu não sei quem já, na sua vida pregressa, já em bares, e aquelas brigas de bares, que um começa a bater do outro, não sabe nem por que está batendo, e um apanha, não sabe nem por que está apanhando. Nos filmes, pelo menos, é assim. Um começa a bater no outro. Foi mais ou menos isso que aconteceu no exército inimigo. Um começou a ficar com raiva do outro, atacou o outro foi defender, e eles começaram a matar um ao outro. E quando eles chegam, os israelitas chegam a um vale de cadáveres. E não só cadáveres, de bens daqueles cadáveres. A bênção foi tanta que eles saquearam os cadáveres, as barracas deles, por 3 dias. E mesmo assim, não conseguiram levar tudo. A bênção só vem, irmãos, para aqueles que têm atitudes diante das oposições, das aflições, das dificuldades, que não desistem, que não se amarelam diante da dificuldade. De forma bem rápida, quais são as atitudes que eles tiveram e que nós devemos ter? Não retribuir mal com mal. Busque voltar os seus olhos para o Senhor. Busque a unidade na igreja, na família, no seu trabalho. Não seja motivo de cisânia, de ruptura. Acredite no que Deus diz que você pode. Acredite e faça o que Deus te manda fazer. Tome posição e fique firme. E louve. E louve. Cassiana sabe muito bem isso. Está sofrendo? Louve. Está chorando? Louve. Está gemendo? Louve. O seu louvor alcança o céu. Quando a gente louva, a vitória vem.
Sabe por que esse povo, ao final, no Vale da Bênção, recolheram por 3 dias bênçãos? Por isso que o vale era o Vale da Bênção. Porque eles souberam se portar diante dos inimigos e das dificuldades. Todos aqui querem bênção, senão nós seríamos loucos. Uma coisa é querer a bênção, outra coisa é qual tem sido a nossa postura antes de receber a bênção. Que saiamos daqui com essa pergunta, prontos para enfrentar toda e qualquer ameaça, oposição, aflição que venha contra nossas vidas. Que Deus nos abençoe, mesmo com 1 a 1, e sempre. Amém ou não amém? Senhor, nós apresentamos nossas vidas. Jesus, o Senhor, é o autor e consumador da nossa fé. Nossos olhos estão postos em Ti, Jesus. Nós queremos sempre ter o Senhor Jesus como modelo de nossas vidas. Não deixaremos a nossa fé enfraquecer. Não viveremos pelas medidas do problema e do tamanho do inimigo. Viveremos pela fé, sob a ótica do Deus que é maior do que os meus problemas. Deus, o Senhor sabe a vida, o drama, a necessidade de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Senhor, a agir da forma certa, para que ao final da dificuldade, da luta, ó Deus, venhamos acolher mais de 3 dias. Saiamos daqui plenos, carregados de Tuas bênçãos, porque no vale há batalha, mas também o vale é vale de bênção. E nós Te louvamos por essa dádiva, por essa bênção, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém.